Boa tarde a todos. Boa tarde, Ângela, Eberton, Cassandra e Soraya. Como eu disse para vocês, nós estamos à disposição para instalar o software, tá bom? Para vocês, tá bom? Vocês utilizarem, tá? E só relembrando, né, que esse curso se trata de um curso, de um projeto de extensão, né, intitulado Pesquisa Quantitativa, Capacitação em Ferramentas Básicas dos Métodos Estatísticos de Análise para Tratamento de Dados, em pesquisa na área de gestão de empresas em Teoflotone e região. Agradecer à Pró-Reitoria de Extensão e Cultura pelo apoio, né? Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri. E na última aula, nós falamos um pouquinho, né, sobre escalas de mensuração, que é o conteúdo do nosso 4, né? Mensuração e escalas é o título, e eu tenho como frase do nosso curso a frase do autor Galileu Galilei, em que diz o seguinte: mensure o que é mensurável e torne mensurável o que não é. E aí começamos a falar em outra aula a respeito do que é medir, né? O que é ser medir? Medir é uma forma de você descrever os objetos. Se eu quero descrever um objeto, eu vou usar uma medida, né, de altura, de peso. Só que essa altura de peso, né, altura e peso, nós chamamos que é uma medição ou mensuração, que é o quê? Esse processo padronizado de atribuir números e características, né, dos objetos de acordo com regras pré-estabelecidas. Que regras são essas, né? Que regras são pré-estabelecidas? Na verdade, são as escalas. Essas regras pré-estabelecidas são as escalas nominal, que serve para identificar o objeto; ordinal, que significa posição, ordem, ordenamento; intervalar, significa distância relativa; e a escala razão, para grandezas absolutas. E hoje nós vamos ter a oportunidade de, inicialmente, falar que, no final da última aula, terminamos falando sobre o que é correlação e o que a correlação mede, né? A correlação, por exemplo, de Pearson, ela avalia que intensidade há na relação entre duas variáveis. Ou seja, que intensidade é essa? Uma intensidade média, né? É uma intensidade fraca, bem fraca, moderada, forte ou muito forte. E aí vou mostrar para vocês aqui um quadro que vai ser muito ilustrativo. Estão vendo aí, gente? Ô, professor, não está compartilhado na tela não, viu? Beleza, obrigado por ter avisado. E agora, estão vendo? Eu estou compartilhando ainda. Agora sim, professor. Então, como eu disse para vocês, nós temos dois tipos de opções quando nós tratamos dessa medição dessa intensidade: a correlação de Pearson e a correlação de Spearman. A correlação de Pearson, ela é muito utilizada principalmente em variáveis razão, né, e intervalar. A correlação de Spearman, a gente fala, na verdade, que ela é utilizada muito para variáveis ordinais. Por outro lado, na estatística, nós falamos que quando nós realizamos um teste de normalidade e verificamos, né, pela hipótese, né, que a hipótese, geralmente a nossa hipótese nula é dizer o seguinte, né, que a distribuição, né, né, daqueles números é uma distribuição normal. Normal significa que ela consegue fazer aquele sininho que é tão conhecido por nós. E quando a distribuição é anormal, aí, por exemplo, nos remete também a dizer que é uma distribuição
que pode utilizar técnicas não paramétricas, como, por exemplo, correlação de Spearman, e quando a distribuição é normal, utilizamos correlação de Pearson. E aí, ao utilizar essa correlação, nós vamos perceber o seguinte aspecto. Na hora do output, né, do nosso software, nós vamos perceber, inclusive, né, pode ser até o próprio Excel, nós vamos perceber que está um valor aí que a gente chama de valor de P, né, que é o nível de significância. Se ele vai entre 0,0 e 0,19, nós falamos que tem uma correlação bem fraca. Que situação interessante essa correlação bem fraca? Por exemplo, quando eu vou fazer uma carteira de investimento e vou utilizar diferentes ações numa mesma carteira. Se a correlação é bem fraca, isso para mim é ótimo. Por quê? Porque está mostrando que não há intensidade na relação entre essas variáveis. Não há uma forte convergência. Significa o quê? Se uma cai, não vai influenciar no preço da outra. Agora, se esse nível de significância, ou seja, se esse π, que vocês vão ver lá, né? Se esse π for entre 0,2 e 0,39, nós falamos que é uma correlação fraca, de 0,40 a 0,69 é uma correlação moderada, 0,7 a 0,89 uma correlação forte, e 0,9 a 1 correlação muito forte. O que isso nos remete a dizer? Nos remete a dizer, por exemplo, se eu for fazer uma relação entre faturamento, por exemplo, e uma estratégia que eu utilizei, se a correlação for forte, positivamente forte, significa o quê? Que há uma convergência ali. Quanto mais investimento eu fizer naquela estratégia, mais faturamento eu vou ter. Ou seja, uma convergência de aumento, convergência positiva. A gente fala, se há uma divergência, significa o quê? Que há uma correlação negativa, pode ser até uma correlação forte. Significa o quê? Quanto mais eu utilizo investimento em estratégia, menor é o meu faturamento. Um é o contrário do outro. Perfeito? É inversamente, né? Não proporcional, mas é uma correlação inversa. Isso é só para a gente entender quando, né, sair esses números aí na vida de vocês. E agora, especificamente, nós vamos falar de algumas escalas comparativas. E o interessante é que essas escalas comparativas estão dentro da perspectiva que nós chamamos de técnicas de escalonamento. Escala comparativa, ou seja, eu vou comparar objetos. Escalas não comparativas, eu não comparo objetos. Que fique bem claro. Escala comparativa, eu estou comparando objetos a partir de uma escala. Escalas não comparativas, eu não comparo objetos. Eu avalio um objeto, por exemplo. Tá? Então, dentro da perspectiva das escalas comparativas, nós temos escalas por pares, escalas de posto, escala que é soma constante e que é sorte. Escalas não comparativas, nós temos escalas contínuas e escalas por itens. Há escalas por itens, nós temos a escala tipo Likert, não é a escala Likert, é a escala tipo Likert, por quê? A escala é do Likert, do Henry Likert, não é minha. Então, a escala tipo Likert, diferencial semântico, ou seja, nós vamos usar palavras, e a Stapel. E aí nós vamos falar cada uma delas hoje. Primeiro, dentro da perspectiva das escalas comparativas, nós vimos que nós temos aí 4 tipos. Bom, a primeira delas, que é a escala por pares. O que os senhores estão vendo aqui? Nós temos vários pares aí, por exemplo, que nós estamos usando preferências por marcas. Motorola, Apple, Asus, Apple, Samsung versus Asus, Motorola versus Asus, Samsung versus Motorola e Apple vezes Samsung. E aí, o que nós estamos pedindo aí? Uma instrução. Vamos apresentar 6 pares de marcas de aparelho de celular. Para cada par, indique, por favor, qual das 2 marcas de aparelho celular, tem um A mais aqui, desculpa, você preferiria para seu uso. Tá? Deixa eu só pedir a gentileza aqui, de tirar esse A aqui. Ai. Vou salvar aqui.
Então, vamos aqui fazer comparações entre essas duas marcas. O número 1 em uma determinada posição significa que a marca naquela coluna foi preferida em relação à marca da linha correspondente. O número de vezes que uma marca foi preferida é o resultado da soma de cada coluna. Um exemplo, Everton, entre Motorola e Apple, qual que você prefere? O Apple. Certo. Asus e Apple. Apple também. Aí, digamos o seguinte, no primeiro grupo, nos dois primeiros pares, a Apple teve valor 1 e a Motorola 0. O Asus e Apple teve o Asus 0 e Apple 1. Samsung versus Asus. Samsung. Perfeito. Samsung então vai ter nota 1, Asus nota Motorola. 0. Motorola e Asus. Motorola 1, Asus 0. Perfeito. Samsung Motorola. e Motorola. Apple. Perfeito. Apple e Samsung. Aí o que acontece? Aonde a Apple estava, ela teve nota 1 ali, mais 2, 3, já teve, né? E o que acontece? Aí vai se somando, à medida que as pessoas vão respondendo, é só um exemplo que nós fizemos aqui com o Herbert. O que acontece? Ele respondeu, então, para ele a Apple teve, né, 3, as outras também podem ter. Porém, no somatório, né, dos respondentes, nós vamos verificar qual das marcas obtiveram, né, o maior valor, então significa aquela marca preferida, né, no caso aqui, dos consumidores. E aí, essa comparação por pares ou pareadas tem um exemplo muito clássico, que eu acho que vocês que já fizeram matéria de marketing e quem também é empresário, já deve ter visto essa história da New Cook. Tá? Eles fizeram um teste cego de uma New Cook e juntamente com a Coca-Cola. Não tinham como, né, por exemplo, aquele consumidor fazer a degustação e saber qual que era qual. Então, fez um teste cego e aí, no final, a New Cook, o seu sabor foi o sabor que teve a maior preferência, né, nesse teste cego. Porém, logo depois disso, a Coca-Cola lançou essa New Cook. Isso é da minha época, não sei se é da época de vocês, mas eu cheguei a ver esse... né? E o que acontece? Ela lançou esse produto em virtude dessa demonstração, dessa degustação. Porém, entretanto, todavia, na verdade, não houve uma adesão dos consumidores a esse New Cook. E depois foram descobrir o seguinte, que embora o sabor do New Cook era um sabor muito agradável ao paladar, pelo menos desse grupo de pessoas que participaram dessa degustação, os indivíduos se identificavam muito com a marca Coca-Cola e principalmente com seu layout. E isso foi um erro estratégico, né? Isso até eu conto uma vez que eu fui na disciplina de pesquisa de marketing, e aqui a gente usa como exemplo, que às vezes o teste cego nem sempre vai ser um bom indicador, tá? Quando se trata de preferência. Agora, igual houve aqui anteriormente, uma pessoa sabendo o nome da marca e imaginando como essa marca, significa um pouquinho diferente, já não é um teste cego. E aí, esse caso demonstrou que, às vezes, esse teste cego, principalmente se tratando de um produto, né, que você vai consumir, como no caso é a Coca-Cola, não foi tão, digamos assim, não foi tão vitorioso, né, podemos assim dizer, não foi tão eficaz esse teste, tá? Por isso que nós temos que tomar muito cuidado com essa questão, principalmente das nossas escolhas. Então, por exemplo, esse é um exemplo da escala comparativa que não deu certo. Nós temos a outra que nós chamamos ordem de posto, que é preferência por uma marca. Então, nós temos aqui a marca Sony, LG
Panasonic e Samsung. Soraya, tudo bem? Tá me ouvindo? Tá ouvindo, Soraya? Ou não? Vamos lá. Cassandra, tá ouvindo, Cassandra? Tô ouvindo, professor. Ó, a Soraya apareceu. Soraya apareceu? Tá respondendo no chat. Tá. É porque eu não consigo ver aqui, porque o meu é tela inteira. Você tá me ouvindo então, Cassandra? Tô ouvindo. Passa aí para mim uma preferência aí de ordem de 1 a 4. Dessas marcas aqui? E se você fosse, por exemplo, comprar um produto dessas marcas, quem que você colocaria em primeiro lugar? Pode pensar. A Samsung. Eu acho que eu conheço mais a Samsung. Tá, Em segundo lugar... Ó. Fica à Em vontade. segundo lugar, LG. Certo. Em terceiro, Panasonic e por último, a Sony. Beleza. Então, isso é chamada escala comparativa de posto. Ou seja, você vai dar uma ordem de preferência e aí, nesse conjunto, o pesquisador, o consultor, ele pode, depois, se ele quiser, somar esses postos, né? E verificar aquele que ficou mais em primeiro lugar né? E verificar, né, quem ficou em primeiro lugar e talvez depois fazer uma nova pesquisa para verificar por que por exemplo, nesse caso aqui, a Samsung ficou em primeiro lugar. Pensamos que talvez as pessoas entrevistadas teriam a mesma opinião aí da Cassandra, certo? No próximo quadro, nós vamos encontrar 7 atributos de um professor e desses atributos, nós vamos distribuir 100 pontos para os atributos e um de vocês, né, vai dar nota. Né? E quanto mais pontos esse atributo receber, mais importante ele é para você. E se um atributo não tem importância para você, coloque 0 ponto. Se um atributo tem o dobro de importância que um outro, deve receber o dobro de pontos do outro. O que acontece nessa questão da soma constante, que é outro tipo de escala comparativa? É que você vai dar a sua nota conforme o seu critério. Por exemplo, feedback dado pelos seus alunos, né, sobre o ensino, ou seja, o professor dá o feedback para o aluno. Como é que é o relacionamento do professor? Práticas e atividades inovadoras de ensino do professor. Relacionamento paternal, né? Ou seja, e maternal com os alunos, né? Porque pode ser tanto um professor quanto uma professora. Participação em eventos de desenvolvimento profissional. Se o professor participa, né? Ou que valor você dá para isso? Habilidade em lidar com os alunos. Que valor você daria? Principalmente alunos com necessidades especiais de aprendizagem. Controle da disciplina e comportamento dos alunos. Participação em atividades extracurriculares com os alunos. Habilidade para orientar os alunos sobre consultas fora do conteúdo da disciplina por você ministrada. Então, aqui é uma relação, né, são atributos e que você daria uma pontuação aí para esses, para esse professor que você está avaliando. Quem quer avaliar aí? Então, você tem 100 pontos para distribuir nesses atributos, aqueles que você considera que não é importante, dê nota 0, aquele que você considera que é o dobro de um outro pode dar sua nota, fica à vontade. E no total, a pontuação é 100. É difícil avaliar isso aí, gente? O que vocês acham? É complicado, né, avaliar? Não? Então, que nota você daria, então? Que qualidade ou que atributo você daria? Uma nota maior, ou que você considera que é o dobro, ou não? Ou distribuiria 100 pontos para todo mundo? Ô, professor, a menor nota, eu acho que é o relacionamento professor e diretor.
tá? Não vejo tanta importância nisso aí, Aham, não. Tá? Agora, beleza. participação participação em evento de desenvolvimento profissional, acho interessante, tá? Uhum. No caso, É, para o professor, né, que você está avaliando. isso. Uhum. Controle da disciplina e comportamento dos alunos. Participação em atividades extracurriculares com os alunos é bacana também. Isso aí eu acho que era o dobro da primeira que eu iria dar de pontos aqui. Uhum. Habilidade para orientar os alunos sobre consultas fora do conteúdo da disciplina por ele ministrada. Então, também eu acho bastante interessante isso aí. Certo. Uhum. Você quer que eu faça a distribuição dos pontos para dar o 100, professor? Vamos tentar, né? Vamos lá. Faz um, Vamos tentar. faz um exercício aí, então. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tem 9 atributos. 9 atributos aí. Vamos lá, então. Eu somando aqui pelos menores. Vamos colocar isso aí, relacionamento diretor-professor 5. Relacionamento 5. Isso. Feedback 10. Uhum. Prática de atividades inovadoras de ensino. Também colocaria 10 nessa aí. Uhum. Já deu 25, né? 25. 25. Feedback, prática e relacionamento. Relacionamento paternal e maternal com os alunos. Aí seria uma nota aí 2, então 27. Uhum. Participação em evento de desenvolvimento profissional. Aí seria 10, 37. Uhum. Habilidade em lidar com alunos especialmente com necessidade especial. 20, então seria 57. Uhum. Tá bom. Eu estou anotando aqui também. Controle da disciplina e comportamento dos alunos. 10, 67. 67. Participação em atividades extracurriculares. Aí você pode colocar aí 20, 87. 87. E o último aí 13, fechou o 100. O 3 é habilidade para orientar, né? 3. Isso. Habilidade, vou pôr aqui orientar. Então, desses aqui, a participação em atividades extracurriculares é que você deu a melhor nota, né? Isso. Ah, beleza. Então, aí, somou 20, né? E depois, habilidade também para lidar com alunos com necessidades especiais de aprendizagem, né? Também você deu nota 20, certo? Sim. Ótimo, tá vendo? E aí, de uma certa forma, você deu uma nota aqui para esses atributos do professor, e aí outro aluno ia fazer o mesmo exercício que você, e no final, né, seria feito um relatório para verificar que tipo de habilidade ali aquele grupo de alunos, por exemplo, considerou importante para aquele professor. Essa aqui é uma... Obrigado, viu, Everton? E Por obrigado nada, aos professor. demais aí que participaram antes. E as escalas também que sorte são o que a gente chama de escalas ordinais, né, em que o entrevistado deve agrupar objetos por ordem de preferência ao longo de um número pré-fixado, ou seja, que a gente chama de agrupamento. Tá? E esse agrupamento vai se colocar objetos, tipo cartões com os nomes. Né? E depois de agrupado, né, você pede para o entrevistado que ordene os cartões de acordo com o grupo OPI. Lá para você ver, alta preferência, média e baixa preferência. Por exemplo, marca poderia ser um exemplo, né? Que tipo de marca você colocaria na alta preferência, média preferência ou baixa preferência, tá? Isso é muito utilizado, gente. Eu não sei se vocês já participaram, mas tem uns fóruns de políticas públicas que antigamente no governo Lula teve no início, o governo Dilma também teve um pouco, e que nas reuniões as pessoas colocavam aquilo que era a ordem de prioridade, sabe? Tipo, por exemplo, aquele alta, média e baixa prioridade.
E aí você colocava ali, de acordo com o setor que você estava participando, seja o setor da saúde, educação, e aí você ia colocar ali alguns itens, escrever, por exemplo, no setor da saúde, aí você colocar lá, atendimento médico. Aí você pegava a palavra atendimento médico e colocava numa dessas, por exemplo, pregava num desses quadros, né, de alta prioridade, média e baixa prioridade. Isso é muito interessante porque quando você tem um número elevado de pessoas, você consegue colocar no grupo e identificar aquilo que eles consideraram como alta prioridade. Tá? Aquilo que é como alta prioridade poderiam ser aqueles assuntos que poderiam vir a ser mais discutidos e debatidos e, quem sabe, se transformar em política pública. Isso na empresa também é interessante se fazer, principalmente se você quer melhorar o ambiente, né, dos funcionários e colocar aquilo que eles têm como alta preferência, média ou baixa preferência, e aí, de acordo com o resultado, a empresa pode criar sua política, né, de incentivo, a sua política de melhoria do ambiente. Tranquilo? Beleza? Então, aí nós estamos tendo a oportunidade de ver algumas opções de escalas comparativas, né? Por pares de postos, soma constante e que sorte aqui que nós vimos aqui. Aí aqui só mostrando que a ordenação segundo ao nível de preferência da maior para a menor. Agora vamos falar de forma rápida também das escalas não comparativas, que é escalas contínuas e as escalas por itens. Por item, a mais conhecida é a escala tipo Likert, outra escala é o diferencial semântico e a Stapel. Bom, aqui nós temos um quadro interessante aqui que vai falar sobre as escalas básicas não comparativas. A escala contínua, ela coloca uma marca em uma linha contínua e quanto a algum atributo. Então, por exemplo, reação de comerciais de TV. Tá? Você vai colocar ali, dê uma escala de 1 até 100 sobre o comercial de TV. Um exemplo, o comercial da Johnson. Qual que é a vantagem dessa escala? Ela é fácil de você construir, porém ela dá muito trabalho, né? Exceto se ela for computadorizada, porque ela já pode fazer o cálculo para você aí, né, da soma das escalas. A escala tipo Likert, que é mais usada na administração, nós chamamos ela de escala de grau de concordância entre, por exemplo, 1 discordo totalmente e 5 concordo totalmente. Eu tenho alunos, né, que eu oriento que usam muito essa escala tipo Likert. E ela é uma escala que você mensura atitudes, comportamentos, preferências e por aí vai. Ela é fácil de você construir, de administrar e ao mesmo tempo de compreensão. Embora a sua tenha como uma desvantagem é a sua aplicação ser demorada. Tá? A outra escala é o diferencial semântico. É aquela questão de ser barato, caro, feio, bonito, leve, pesado. É semântico, é palavra. Ela é interessante, principalmente se você quer avaliar o seu produto, né? Em relação que o cliente avalie o seu produto, né? E geralmente ela tem, nós falamos, uma escala de 7 pontos bipolares. Um dos exemplos que a gente mais usa, né, é para você verificar a imagem da marca, produto, empresa, né? Você pode fazer esse diferencial temântico também, que é muito interessante. A vantagem é que ela é versátil, né? A diferença é que há esses intervalos bipolares, né? Ou essa bipolaridade é muito criticada. Porque fala assim, como é que você vai ter certeza, né? Daquele está marcando ali, né? Entre barato e caro, entre feio e bonito, leve e pesado, né? Você não tem uma certeza de análise, né? E a escala Stapel, né? É aquela escala que a gente conhece bem também, aquela escala de números, por exemplo, de -5 até +5. Ela, de certa forma, avança um pouquinho na escala semântica, né? Ou de diferencial semântico, onde você já atribui um valor, né, para essa bipolaridade entre barato e caro que vocês estão vendo aqui. A característica básica dela é uma escala de 10 pontos, -5 até 5, porém ela não tem o zero,
tá? O 0 é neutro, então esse tipo de escala não tem significado, né? E o exemplo, por exemplo, é para medir a mesma coisa, atitude, imagens, preferências. Ela é versátil, essa escala, porém, elas ficam um pouco confusas, né? E aí não é tão fácil a sua aplicação e tão pouco a sua interpretação. E logo abaixo aqui tem um exemplo de uma escala gráfica, mas aí eu peguei um exemplo interessante aqui de uma escala gráfica que está medindo a intensidade da dor, tá? Sem dor, você está com um sorriso mais, né? Está muito sorridente. Com um pouco de dor, né? Você está mais acuadinho. Média dor, você já está, né? Não tão com o sorriso, né? Aí, alta dor, né? E pior dor. Então, essa é a famosa escala gráfica. Isso pode ser usado muito em laboratório, né? Principalmente em situações que você quer medir, né, a intensidade da dor do seu paciente. Aí ele vai indicar, né, qual dessa intensidade aqui. E aí, né, você pode utilizar. Essa aqui é só um complemento que a gente chama de RAT, né? Rapid Analyze and Testing Environment, que nada mais é que essa ferramenta para também medir percepções, ou seja, a reação instantânea, tá? Você pega, por exemplo, um giroscópio e você vai pedindo para a pessoa né, ir respondendo. Então, conforme os entrevistados giram o instrumento, o dado é transferido a um computador que processa cada segundo o perfil das respostas. Ao mesmo tempo, os resultados são superpostos numa tela, permitindo a visualização pelo pesquisador. Os scores das respostas podem ser decompostos por categoria, tais como idade, renda, gênero, uso do produto. Tá? Aqui um exemplo da escala tipo Likert, por essa é mais usada principalmente nas ciências sociais, e no nosso caso das ciências sociais aplicadas, que é aquela grau de concordância. Estamos vendo aqui uma dimensão chamada confiabilidade, e aí você faz algumas assertivas, né? A realização das despesas é totalmente transparente aos interessados? Aí você vai marcar, né, uma dessas opções. Há mecanismo de participação para todos os segmentos de colaboradores? Você está concordando, discordando, né, discordando parcialmente, ou concordando totalmente, aí você vai, né, dizer isso. Dizer não, você vai marcar o que você considera, né, o seu grau de concordância. Não ouvir falar sobre qualquer ato que desabone a gerência administrativa, você pode, né, marcar uma das opções. E é interessante que você pode somar os pontos. O mínimo é 3. Por que o mínimo é 3? Porque mesmo que você discorda totalmente, somando as 3 opções aqui, você vai ter o número 3. Se, por exemplo, você concordar totalmente com tudo, o máximo da soma vai ser 15. Aí, o que a gente pode levar isso em consideração? Um exemplo. Se, por um acaso, for 3, o total significa que você está discordando totalmente. Então, a dimensão confiabilidade, ela não foi bem avaliada na sua opinião. Quanto mais próximo de 15, significa que há maior confiabilidade se tratando da avaliação desses entrevistados, né? Lembre bem que eu estou falando da avaliação dos entrevistados. Não é de todo mundo, é de quem foi entrevistado. Por um lado, você pode depois, mais para frente, a partir dessa variável aqui, escala tipo Likert, medir o que a gente chama também de grau de... né? O que a gente pode chamar também, né, da escala tipo Likert. Boa noite, Kátia. Da escala tipo Likert, você pode medir depois, gente, que nós já vimos no nosso curso, medida de dispersão que a gente chama de heterogeneidade. O que é isso? Aquele velha fórmula, né, que é o coeficiente de variação, que eu gosto muito de falar sobre isso. O que é o coeficiente de variação? É a relação entre desvio padrão e a média. O quanto o desvio padrão está em percentual em relação à média. O que acontece? Se for até 15%, significa o quê? Que há uma homogeneidade na confiabilidade quando você está avaliando.
Então, por exemplo, se você pegar o desvio padrão dessas respostas, né, porque sabemos que aqui, embora seja discordo totalmente, discordo parcialmente, nem discordo, nem concordo, concordo parcialmente, concordo totalmente, há um valor para isso. Esse valor que vai me indicar, por exemplo, tá? Lógico, de um conjunto de entrevistados, eu vou conseguir ver o desvio padrão, vou ver também a média, de acordo com cada um dos itens aqui, por exemplo, a realização das despesas, mecanismo de participação, certo? O desabono da gerência. Aí eu vou ver essa relação para ver se essa relação dá menor do que 15%, significa que há uma homogeneidade nas respostas. Tanto para pior, avaliação pelos entrevistados em relação à confiabilidade, ou uma avaliação mediana, ou uma avaliação muito boa, do ponto de vista do concordar totalmente com as assertivas. Tá bom? Então, você tem aí não só um instrumento, do ponto de vista que vocês vão realizar uma resposta em relação à escala, tipo Likert. Lembre-se bem, tipo Likert e não escala só Likert. A escala é dele. Nós usamos a escala tipo a dele. E aí, né, temos aí algumas opções de análise posterior a uma aplicação do questionário usando a escala tipo Likert, que é uma escala que nós chamamos não comparativa. Eu não estou comparando objetos, né, como nós comparamos anteriormente a Samsung com a Asus e por aí vai. Marcas, né? Diferencial semântico, ele é interessante porque o diferencial semântico ele é um oposto das palavras. Por exemplo, grosseiro, delicado, excitável, sereno, desconfortável, confortável, dominador, submisso, parcimonioso, indulgente, agradável, desagradável, atual, obsoleto, organizado, desorganizado. E aí o que acontece? Você possivelmente vai medir, né, esse autoconceito, pode ser avaliando, por exemplo, entre desconfortável e confortável, de repente você está avaliando um veículo, né? Atual obsoleto, né, pode ser se referindo a uma informação, por exemplo. Organizado e desorganizado, racional e emocional, jovem, maduro, formal e informal, ortodoxo, liberal, complexo, simples, sem cor, colorido, modesto, orgulhoso. É interessante esse diferencial semântico quando você quer avaliar, por exemplo, perfis de pessoas, avaliar, né, objetos, né? E é muito interessante esse tipo de diferencial semântico, até porque você usando algumas palavras, às vezes, dependendo da palavra que você utiliza, é de fácil entendimento do seu entrevistado, certo? Bom, continuando aqui, nós temos agora também uma escala, né, de diferencial semântico, e aí tem aqui, por exemplo, algumas palavras, né, que a gente poderia completar. Então, quem quiser responder, me ajuda aí. Quando a gente fala de inovador, qual seria o contrário de inovador? Alguém lembra? Ou alguém pode... Se eu quero falar de um produto, ou de uma atitude, ele é inovador, o contrário de inovador seria o quê? Procurem no Google aí. Retrógrado? Oi? Retrógrado? Retrógrado, você falou? É, retrógrado. É isso mesmo que saiu? Contrário de inovador? Isso. Poderia ser conservador também. É, ultrapassado. Uhum. Tem isso mesmo. Conservador, ultrapassado, muito bem.
Contrário de forte, esse é mais fácil, né? Fraco. Fraco, né? Agradável Desagradável. e diferenciado. Igual. Sim, diferenciado igual, pode ser também. Confiável. Né? Não confiável. Pode ser não confiável, sem problema. Agora, construtivo, que eu acho mais complicado aí de falar, né? Que significado é esse construtivo, né? Destrutivo, né? Ou negativo, por exemplo. Empreendedor. Empreendedor já é uma palavra que eu acredito que é mais complicada, gente. Empreendedor. Pois é, empreendedor. Pois é. De empreendedor é mais complicado, né? Porque quando você vai falar de empreendedor, se você for lá no Google, vai estar indolente, desocupado, né? Encostado, folgado. Pode ser também. Atual, né? É mais fácil a gente entender o contrário, né? Atual é o quê? Tem vários, né? Por exemplo, se a gente for falar de atual enquanto pessoa que está com formação assim, mais recente, você pode colocar. Existe a palavra inatual, olha que coisa doida. Né? Ou atual, ancestral, ou antiquado, certo? Então, esse diferencial semântico, às vezes, é complicado a gente conseguir palavras diferentes, né? Contrárias, podemos assim dizer. Tá? Mas tá aí uma técnica para ser utilizada aí por nós, né? Obrigado pela participação a todos aí. Tá? Aqui um exemplo da escala Steppel, né? Que nós já falamos, né? Que ela vai de um valor negativo até um positivo. Geralmente, aqui no caso, nós estamos mostrando uma escala de 8 pontos, né? Puro, forte, sabor agradável, sabor diferente, alta qualidade, barato, embalagem atraente, atual, né? Isso aqui é sobre um café. É como você vai degustar um café ou, né, se for degustação, você vai ter lá as características, né? Se ele é forte, fraco, consistente ou não, tá? E por aí vai. Aqui nós estamos falando do atributo do café. Puro, forte, sabor agradável, sabor diferente, é de alta qualidade, é barato, embalagem atraente e é atual, tá? É uma outra forma dessa escala da STEP. Aqui nós podemos também usar essas alternativas de escala. Olha que interessante. Muito agressivo, né? Sem ter pontuação. Por exemplo, produto Y é muito agressivo, né? Sem numeração, mas com numeração, certo? Tem a terceira opção que os senhores estão vendo aí, muito agressivo, nem agressivo, nem suave, muito suave. Você tem a quarta opção aqui de você colocar muito agressivo, agressivo, um pouco agressivo, nem agressivo, nem suave, um pouco suave, suave e muito suave. E a opção 5 aqui também por valores. Então aí você tem N opções de escala para você avaliar, né? Um produto, um serviço, uma característica. Né, nós também tivemos a oportunidade de ver também os atributos de um professor, né? Que também, né, você pode colocar ali valores, né, que até o Everton participou aí conosco. Então, aí tá as opções aí, né, de escalas para nós utilizarmos. E aí tem essa escala termômetro aqui, né, que é uma escala que a gente chama escala gráfica. Por exemplo, tem uma instrução aí. Por favor, indique o quanto você está satisfeito com a empresa. Comece na base e vá colorindo para cima
até o nível de temperatura que melhor indique o quanto é o seu grau de satisfação. Deixa eu até mudar aqui, que está faltando um T aqui. Grau de satisfação. Que pode variar entre 0 e 100, né? Escala de rostos, que é a próxima embaixo aqui. Então, você tem o termômetro, né? Do não gosto como sendo 0 até eu gosto muito, 100. Embaixo tem uma escala de rostos, que a gente fala aqui. Por favor, assinale o rosto que expressa o quanto você está satisfeito com a empresa. Se você está totalmente insatisfeito, assinale o rosto 1. Se você está totalmente satisfeito, assinale o rosto 5. Certo? Olha, na última aula, né, nós paramos aqui, e na próxima aula vamos falar um pouquinho sobre essas escalas aqui, tá? Quando existe uma diferença que a gente tem que entender, por exemplo, nós temos o que nós falamos de regras pré-estabelecidas, que são escalas, ordinal, nominal, ordinal, intervalar e razão. Isso é um tipo de escala. Porém, por exemplo, as escalas também podem ser categorizadas em escalas métricas e não métricas. Por exemplo, a escala nominal é considerada uma escala não métrica. Por quê? Não é número. Embora eu transforme ela de uma escala não métrica, que é o nome de pessoas, eu identifico por um número, mas na sua origem ela é escala não métrica. Então, nós vamos falar isso numa próxima aula, a respeito das escalas métricas e escalas não métricas. Qual que é melhor, professor, se eu fosse fazer uma pesquisa quantitativa? Logicamente, a escala métrica, ela te proporciona uma maior possibilidade de análise, tá bom? Do que a escala não métrica, que é a próxima aula que nós vamos estar comentando aí. Tá bom? Então, eu quero agradecer a vocês pela participação, né? Em especial a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, pelo apoio, né? Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, pelo apoio ao nosso projeto de extensão de pesquisa quantitativa. Então, eu vou parar a gravação nesse momento.